Em 2013, Carlos Souvenço entra lá no escritório. Eu já tinha feito alguns projetos para ele, de requalificação residencial e também na empresa. E ele é de São Paulo, de Campinas, e tem algumas empresas aqui. E ele chegou com sua pastinha, sentou na minha frente e falou assim: Dani, você acha que aqui em Balsas caberia um condomínio? Tipo um condomínio de lotes? Condomínio tipo Alphaville? Que eu moro no Alphaville, lá em São Paulo, em Campinas, mas não sei se caberia algo desse tipo aqui em Balsas. E imediatamente eu falei para ele que sim, que aqui caberia. Lógico que a gente teria que adaptar o produto ao público de Balsas, que é uma outra realidade, mas que aqui já existiam pessoas que tinham essa demanda, essa necessidade de um lugar assim, né? Que muitas pessoas eram de fora, muita gente viajava, passava muito tempo fora de casa e tinha a questão da segurança. Muitas vezes voltava, tinha sua casa em bairro, casas imensas, casas enormes, grandes, assaltadas. Então, querendo ou não, o ponto principal de um condomínio vai muito dessa questão da segurança. Afinal de contas, a gente tem um mundo muito desigual, né? Tem um país ainda muito desigual. Então, querendo ou não, é um efeito colateral. Os condomínios, eles são um efeito colateral da sociedade que a gente vive, assim como também existe a conveniência de fracionar os custos, né, de coisas comuns. Então, acaba que esses produtos eles vão surgindo de acordo com a necessidade da população, do público, né, de um lugar. A topografia da área que ele tinha disponível aqui em Balsas era um pouco acidentada. E perguntou para mim se eu achava que isso era uma dificuldade. Eu falei que não, mas que eu precisava ver, né, como que era, e a gente precisaria fazer um levantamento topográfico, mas antes disso eu precisava dar uma olhada na área. E assim que eu cheguei aqui e olhei essa topografia e olhei esse buritizal na parte mais baixa, eu falei, tinha um monte de vossoroca, um monte de percurso de água de chuva. E eu olhei aquilo, olhei o horizonte e falei, nossa, aqui vai ficar incrível. Porque às vezes não é essa questão de ter tudo plano e isso vai ser interessante. Às vezes a diferença de perspectiva, topografia, vai criar um dinamismo e novas perspectivas de cada lugar do condomínio, de cada casa, né? Então eu falei, isso aqui vai ficar super interessante. Quando a gente já estava estruturando o projeto, ele adquiriu uma área próxima e a gente ampliou a questão urbanística. Começamos a desenvolver o projeto e logo em seguida, ele muito atarefado com todas as questões, ele colocou o Gabriel, seu filho mais velho, para tocar o Primeville em conjunto. E como eu e o Gabriel, a gente já tinha uma boa relação de muito tempo, de amizade, e o Gabriel também tem muita sensibilidade com relação a algumas coisas, a gente começou a trabalhar dentro com mais profundidade no conceito. A gente trouxe um conjunto de piscinas adulto e infantil, onde a piscina adulta é uma raia semiolímpica, aliás, duas raias semiolímpicas, é a primeira piscina semiolímpica que Balsas tem, uma piscina infantil, então também tinha parte de spa e tal. Um salão de festa de 300 metros quadrados, que também a gente era muito carente, né? Balsas era muito carente de espaços para eventos e uma sala fitness, sauna, uma sala de jogos, quiosques equipados com spa, churrasqueira, playgrounds, quadra poliesportiva, uma quadra de tênis também, que era uma coisa que a gente não tinha na cidade, e as que tinham fechado. Quadra de areias para a prática de outros esportes, um campo society, além de uma pista de caminhada que contornava todo o conjunto, né, do condomínio. Então a gente trouxe um escopo mais completo possível para que também isso agregasse valor para o público que iria comprar os terrenos aqui dentro. E por curiosidade, aqui dentro eu fiz também vários projetos de várias casas, então eu tenho projetos dentro desse grande projeto, inclusive a minha casa, né, que para mim é a casa mais linda do mundo, que a gente um dia também vai falar dela por trás do traço, no por trás do traço. O maior legado que eu vejo aqui no Primeville, eu acho que é ver as crianças brincando nas ruas, andando a pé, andando de bicicleta, andando de skate, de patins, de moto elétrica, de moto barulhenta também, fazendo zoada para os vizinhos. Mas eu acho que é essa questão de comunidade, assim, também, dessa segurança das mães poderem, lá no grupo de WhatsApp, falar, ah, não sei o que, meu filho tá aí na tua casa, tal. Essa liberdade que é meio contraditória dentro dos muros, né? Mas que existe, assim, essa qualidade de vida, querendo ou não. Essa sensação de segurança de você só bater a porta de casa, às vezes deixar aberto e muitas vezes se você chegar e tá tudo no lugar. É, eu acho que o legado maior é essa sensação, sim, das famílias poderem ter seu cotidiano de uma forma mais segura, mais tranquila, né? E também o seu ativo imobiliário, o seu investimento aqui tem uma valorização exatamente porque traz todo esse contexto, né? Que
são de coisas que se podem ver, que são físicas, e de coisas que não se vê, que é a sensação, é o sentimento, é pertencer, é sentir segurança, é poder deixar seu filho ir brincar na casa da vizinha tranquilo e andar nas ruas. Eu acho que isso é o sonho de muita gente. Eu acredito que um dia o mundo vai poder ser assim por completo, sem muros. Mas por enquanto a gente vai ter nos condomínios fechados, que são efeito colateral da nossa sociedade. E que a gente precisa ir se adaptando às realidades existentes. Primeiramente, o posicionamento do condomínio em relação à cidade, né? O que seria o condomínio em relação à cidade. Então, o acesso que a gente tinha aqui da BR, queríamos aproximar ao máximo a portaria da via principal. Então, a gente trabalhou uma leve angulação para a portaria, para que o fluxo maior de veículos fosse desviado para uma rua particular do condomínio onde a gente teria a portaria principal. Essa portaria principal levaria para uma rotatória que faria a avenida principal do condomínio. E essa rotatória também ligaria a uma portaria de serviço lateral. E fizemos, logo na parte da entrada, algumas áreas verdes, e fizemos um espaço para que viesse a ter futuramente um centro comercial. Esse centro comercial estaria à frente, do lado externo do condomínio, que atenderia tanto a população residente no condomínio quanto aquela população no bairro adjacente. A gente tem uma diferença de nível da portaria até a última cota topográfica de 35 metros de altura. Então, uma das coisas quando você vai projetar a questão do desenho urbano, a topografia tem que ser levada de uma forma quase que obedecida. Precisamos obedecer à topografia natural do terreno, para que as águas de chuva elas consigam correr sem muita dificuldade e também, economicamente falando, financeiramente falando, são obras de drenagem, né, dessa parte pluvial, são obras muito caras. Então a gente também precisa estabelecer esses quarteirões de uma forma que essa drenagem de chuva corra bem e que os próprios lotes eles estejam em platôs onde a condição construtiva seja favorável. Então, com isso, com essa topografia das águas de chuva, né, descendo nesse sentido, a gente trabalhou, primeiramente, as ruas também no sentido natural da topografia, e com isso a gente deixou a formação dos lotes no sentido em que a rua estaria naquela inclinação e os lotes estariam perpendiculares à rua, facilitando a questão construtiva, tanto das casas quanto do próprio condomínio em si. A gente também tinha um conceito muito importante, que era separar os fluxos dos veículos das pessoas. Então a gente concentrou toda a parte de lazer, contemplação, esporte, no final do condomínio, onde a gente tem uma parte de app com esse buritizal maravilhoso aqui atrás. A gente dividiu em 2 grupos aqui, dentro do desenho que a gente tinha da gleba, uma parte de equipamentos, que é onde a gente está, no clube, onde tem as piscinas, tudo. E na outra parte do condomínio a gente jogou a parte de quadras de areia, futebol society, e agora está sendo feita uma nova academia, porque o condomínio cresceu, mais moradores começaram a exigir que a gente tivesse um espaço para atividade física de musculação maior. Então a gente tem 2 momentos aqui, nesse desenho, onde a gente tem vários equipamentos urbanos e todos integrados à área verde. Além de toda a questão topográfica, onde eu tinha as áreas de app e onde a gente concentrou as áreas verdes, né, a inclinação do terreno. A gente também tem uma questão da situação solar, né, do norte magnético, de onde vem a insolação agressiva, a ventilação predominante. Então, a gente tem o sol agressivo da tarde exatamente de frente para onde seria o acesso principal, tá? Tendo a nossa ventilação predominante vindo sudeste e leste, tá? Então, um dos pontos principais desse projeto e como precisaria ser essa portaria é que ela estaria de frente para o astro-rei, para o sol da tarde, que na nossa região, uma região muito quente, ele é extremamente agressivo. Então, naturalmente, essa fachada dessa portaria, ela precisava ser uma fachada que tivesse uma proteção ou que fosse uma fachada muito cega.
O grupo empresarial que estava abrindo a sua primeira incorporação, já vinham de uma tradição e de empresas aqui que trabalhavam com terraplanagem, com pavimentação, com drenagem e também com concreto usinado, né. Então é o mesmo grupo empresarial. Então eu falei: "Olha, eu acredito que essa fachada, que a nossa portaria, ela precisa ser toda em concreto aparente, porque isso também representa o grupo empresarial da incorporadora. Então vamos trabalhar o concreto aparente", isso não foi nada ruim, porque eu sou ninguém precisa, falar isso, eu sou completamente apaixonada por concreto. Mas a ideia era ter exatamente uma fachada aonde a gente tivesse a proteção solar, tivesse o concreto que traz essa identidade de solidez, mas também trouxesse leveza e arrojo. Então a fachada, ela foi trabalhada também com linhas muito retas, esbeltas, um vão de 18 metros, né, que estaria em balanço, com uma guarita no meio em vidro, aonde teria a triagem, né, de quem chega e de quem sai. E essas linhas retas na horizontalidade, elas estariam atravessadas por linhas verticais de vegetação, de palmeira. E a ideia desde o início era que esse concreto emoldurasse, fosse emoldurado, né? Totalmente emoldurado pelo céu, pela luz. A luz que vai mudando, né, durante o dia. E a gente tivesse aquele paredão de concreto com uma parte muito sutil da viga invertida. E aqui, além de toda a parte funcional da guarita, por dentro da guarita a gente teria um acesso para essa laje superior invertida, com laje invertida, aonde o vigia poderia fazer a sentinela da parte superior, olhando todo o perímetro em 360 graus do condomínio. E aqui na parte frontal a gente só teria a identidade bem limpa do condomínio, né? A escrita Primeville. Então, assim se deu essa portaria que dá essa identidade de algo sólido, de algo que remete ao grupo empresarial que realizou essa primeira incorporação e o primeiro condomínio fechado de médio alto padrão de Balsas, e que hoje é uma referência na qualidade de vida para quem mora aqui, para quem investe em suas casas aqui e que acaba tendo um ativo imobiliário muito valorizado no mercado. E que eu acredito que a melhor parte é esse senso de comunidade entre as pessoas que estão aqui. Bem, esse foi mais um Por Trás do Traço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.